Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E tadinho do gato, né? Será que é um pulo do gato morto? Para quem não conhece, essa é uma expressão bastante usada no mercado, né? Ela vem daquela história de quando um gato cai por um acaso, ele morre. Geralmente não morre, né? Que tem 7 vidas, mas se ele morrer, ele dá uma puladinha assim antes de cair definitivo, né? E no mercado de ações isso acontece com muita frequência, né? Que faz uma queda e dá uma reação, entra a força compradora, mas não o suficiente e logo na sequência cai novamente e perde fundo, né? Então essa é a grande pergunta do momento depois dessa queda violenta aí puxada pelo Japão, né? Inclusive o Japão está fazendo uma reação já de 2 dias forte, mas a pergunta que fica no ar é: será que é só um pulo do gato morto e vai cair mais? Ou será que marcou fundo mesmo? Ninguém tem essa resposta, tá? E aí as opiniões são bem divididas. Por várias razões, você tem várias empresas como as Magníficas 7 que estão reagindo, né? Mas a gente não pode esquecer que ontem foi o famoso Turnaround Tuesday, né? Que também é outra tradição de mercado, né? Ou seja, na segunda-feira cai e na terça-feira recupera. Então ontem foi um dia disso. Será que foi só essa recuperação aí da terça-feira, que é comum de acontecer, e vai continuar caindo, ou vai continuar subindo? A gente só vai saber depois que tiver um teste do fundo, tá? Então, seja de alguma forma esse teste do fundo, seja uma lateralização, seja um fundo duplo, um falso rompimento, qualquer coisa assim. E então tem que ter paciência, operar com bastante cautela, né? Sempre de olho ali na proteção do risco e manter o seu trade system sempre fiel ao trade system, tá bom? Falando de Brasil, nós tivemos ontem um dia de recuperação, assim como o resto de mercado, mas quando se olha o gráfico de 60 minutos, continua sendo só um repique de uma tendência de baixa, né? Então, ontem não deu a venda, mas hoje fechou ontem o mercado com uma configuração muito bonita para vender o índice, tá? O dólar, eu quero mostrar mais em detalhes o dólar, porque ontem ele teve mais um dia de baixa, né? Durante o dia teve alguns momentos que entrou alguma força compradora, mas não o suficiente para ele reagir, né? E por incrível que pareça, o dólar pode cair ainda um pouquinho mais, tá? Até porque a ata do Copom foi aí bem dura, né? Então o Banco Central falou que não descarta a possibilidade de voltar a subir juros, sendo que o mundo inteiro, tirando o Japão, né, está falando em corte de juros, né? Então isso daí é realmente uma coisa muito dura, né? Obviamente teve toda a reação política, né? Aquela história do Roberto Campos Neto, é o demônio na terra, tal. Mas na verdade o que ele falou foi bem claro. Ele falou assim: olha, se o dólar não voltar para um patamar razoável, nós vamos ter que subir juros, porque basicamente é aquilo que já cansamos de explicar, esse diferencial de juros e a história do Japão, do carry trade e tudo mais, né? Então, assim, o único jeito, não adianta ficar fazendo leilão, você vai acabar com o dinheiro e não vai segurar o dólar, tá? Enquanto você não tiver uma equalização das taxas de juros, nós vamos continuar com o dólar se valorizando em relação ao real. Na verdade, não é o dólar, né? É o real perdendo força em relação a todas as moedas, né? O dólar é apenas a referência mundial, né? E então foi bem técnico o que ele falou, mas o pessoal político não aceita muito, né? E então o que acontece? Se o Banco Central dá essa sinalização, o dólar tende a dar uma acalmada e tem espaço ainda para cair um pouco mais se ele perder o fundo de ontem, tá? Nós vamos ver tudo isso aqui nos gráficos. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já para agora, deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, a gente tem live todo dia ao vivo, às 8h15 da manhã, e se quiser saber mais como operar com a gente no método DX, link na descrição do vídeo. Então, turma, no mapa de calor está bem claro aqui, né? Esse repique depois da queda. Então, o mundo inteiro verde, o Brasil não foi diferente. Tivemos aí, inclusive, bem puxado pelo Bradesco, né? Que saiu o balanço do Bradesco, ficou bem empolgado, subiu quase 12% em 2 dias. E os Estados Unidos também não é diferente, né? S&P 500, com uma pequena exceção aqui da Apple, que caiu, o resto todo mundo praticamente no verde, né? Alguns mais empolgados do que outros.
mas quando a gente olha o gráfico fica aquela dúvida e nós vamos ver isso daí na sequência. O VIX, muita cara de topo, né? Então ontem fez uma barra de baixa aqui, hoje já abriu com gap de baixa, já mais próximo dos 20 pontos, né? 23. Se tiver algum drama, né? E o que não faltam são dramas, motivos para ter dramas no mundo, né? No momento. Mas se tiver algum drama, ele ainda pode fazer algum repique. Mas isso aqui está com bastante cara de topo, tá? Então, se isso se confirmar, nós podemos confirmar o fundo. Como está naquele momento, é aquele momento onde ninguém sabe o que vai acontecer no próximo movimento, né? O que o adversário vai fazer no próximo movimento. Então, um fica estudando o outro e fica olhando e não faz nenhum posicionamento. Então, é o que está acontecendo agora, tá? Não entrou força compradora assim com muito volume, tipo de convicção, tá? Então, é por isso que tem a dúvida. Olhando aqui os juros, né? Os juros de títulos de 10 anos do governo americano também fazendo uma reação aqui, né? Depois dessa queda forte, eles estão reagindo. Ou seja, deixa eu já colocar aqui o TLT para fazer essa comparação, né? Veja que deu essa alta aqui e está fazendo aqui uma correção. Isso aqui está com cara de pullback, né? Eu não acho que os TLTs vão se desvalorizar daqui para frente, né? Daqui acho que ele já estabeleceu a tendência de alta e deve só subir. Mas isso daqui demonstra que esticou a corda, né? Foi demais, né? Olhando aqui os juros europeus também caiu bastante. Aí olha só, terceiro dia consecutivo de recuperação, está com cara de pullback aqui e está estabelecida aqui a tendência de baixa, né? Mas vocês veem como a volatilidade está grande, né? O Reino Unido também é a mesma coisa, né? Juros subindo. E o Japão, importante, olha só a pancada aqui de juros, né? Então vocês veem que são movimentos no mundo inteiro, estão tendo movimentos muito amplos, né, por causa da volatilidade, tá? Isso é comum acontecer quando o VIX vai lá para cima, como aconteceu. O SP500, então, ontem ele tentou fazer uma recuperação aqui, acabou fechando. Isso aqui foi no final do dia, tá? Na última hora é que ele deu uma caída aqui, olha. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele veio subindo, né, ao longo do dia, tal, e aí estava bem aqui, olha, inclusive fazendo o rompimento aqui do topo, aí na última hora ele devolveu tudo aqui, por isso que ele fechou desse jeito, né, mas segurou aqui o fundo e hoje está tentando aqui subir. Então, eu acho que até é mais provável ele ficar um tempo aqui consolidado, pensando o que vai fazer. O mercado se decidir, né, se isso daqui vai romper para cima ou se vai fazer mais uma perna de baixa. Então, está bem indefinido. Isso não quer dizer que você não possa operar. Pode operar, mas você tem que operar com a cautela da indefinição, né? Lembrando que os stops estão mais pesados por causa da volatilidade, então tem que ter esse cuidado. Olhando aqui a Nasdaq, é a mesma coisa, né? Olha, ontem também fez o mesmo movimento, entregou a rapadura aí no final do dia, mas hoje está já para cima aqui, recuperando o que perdeu ontem no final do dia. O Dow Jones, a mesma coisa, né? Aqui se segurou nessa linha de fundo, hoje está reagindo, lembrando, o mercado ainda não abriu, né? O Russell 2000 também se segurou, ontem fez um dia de alta, hoje está apontando aqui para um gap de abertura de alta. Indo para a Europa, nós temos a Alemanha, também muito parecida, ela só veio testar aqui o topo anterior rompido, né? E está tentando reagir, mas é difícil dizer se isso daqui já é uma reação mesmo e não vai voltar para trás, ou se está só vindo aqui fazer um pullback e ainda vai fazer um novo teste de fundo. Essa é a grande dúvida, tá? E olha, uma coisa que é fundamental para você ganhar dinheiro na bolsa é ter humildade, tá? É humildade de reconhecer o quando o mercado não está te dando informação suficiente para você estar operar a favor da probabilidade. Então, assim, quando o mercado te dá informação suficiente para você ter um plano e fala assim, não, a maior probabilidade do movimento agora é para cima ou é para baixo, aí você se posiciona. Agora, quando existe a dúvida, você tem que ter a humildade de recolher aí, colocar a viola no saco e esperar o mercado te dar a indicação. Olha, resolvi aqui para que lado eu vou. E aí você pega e monta nesse cavalo a favor da maior probabilidade, tá? Aqui nós estamos 50-50 hoje. Ele pode tanto testar fundo novamente ou perder fundo, como pode até dar uma paulada para cima. Não sabemos. De repente, Jerome Powell faz uma reunião de emergência aí e fala assim, vamos entrar com quantitative easing. Esse negócio vai testar topo.
Então, assim, na dúvida, senta em cima da mão e não faz nada, tá? Indo aqui para o Reino Unido, também, olha, caiu bastante, veio aqui testar esse fundo, e que era o topo anterior, né? E está reagindo. A França também está fazendo uma reaçãozinha tímida, né? A França está com cara que pode cair mais, mas está junto com o resto do mercado, né? Todo mundo estabeleceu uma tendência de baixa no diário e foi até uma região de suporte. Essa aqui é a dúvida: esse suporte vai segurar, ou e aí acabou a queda, ou ainda tem mais queda? Não dá para responder. Olha só o Japão, depois de toda essa queda violenta aqui, né? Que, olha, do topo aqui caiu 25%. Esse negócio não é um negócio normal. E do fundo até onde está neste momento, né? Nós temos já 12,5% de recuperação. Também não é um movimento normal. Então, como é que eu vou saber se isso daqui é um teste aqui desta região, né, de fundo, onde foi perdido tal, para depois virar para baixo, ou se isso daqui realmente marcou fundo e não vai mais olhar para trás? Não dá para saber, né? A China continua na sua tendência de baixa, hoje está dando uma recuperadinha, tá inclusive ajudando aqui os mercados emergentes a fazer um gap de alta, né? Então, entrou força compradora aqui no fundo desse mercados emergentes, né? O nosso EWZ, olha, depois de ter perdido o fundo aqui, reagiu e voltou para essa região aqui dos 27 dólares, né? Então continua aqui na briga. A tendência é de baixo, né? Obviamente, média para baixo, topos descendentes. Isso aqui não acabou, por isso que eu estava falando sobre o índice, né? O petróleo também, olha só, olha a dúvida aqui. Perdeu o fundo, né? Mas será que é um falso rompimento e volta a subir por causa das tensões? Ou será que ele perdeu o fundo e vai realmente destrambelhar aqui para os 70 dólares porque está demonstrando fraqueza da economia? Tá, as duas coisas estão na mesa, né? O minério de ferro aqui, uma viradinha para baixo, mas isso aqui é uma grande consolidação, né? O cobre também continua aqui na sua correção. O ouro, nesses momentos aqui, ontem o ouro até estava trabalhando acima dos 2.400, hoje já está trabalhando um pouquinho abaixo, né? Precisa esperar o ouro se definir aqui para fazer qualquer posição. A mesma coisa a prata, né? Que está aqui nessa região, pode cair mais antes de subir novamente, tá? O dólar dando uma reagida, né? Então, quando a gente olha aqui, eu não passei para vocês o Yen ainda, né? Mas olha só, o Yen aqui fazendo uma reação, no caso aqui, desvalorizando novamente, né? Então, o Yen que vinha, olha só, isso daqui é interessante. Vamos colocar aqui, olha, de 2023 para cá, deste fundo para cá. Olha só o quanto o Ien se desvalorizou. 26%. Isso daqui não é coisa de moeda de país de primeiro mundo, né? Em um ano e meio, perder 26% do seu valor. Lembrando, esse gráfico aqui é que nem o nosso real contra o dólar, né? Então, se ele sobe, o Ien está se desvalorizando. E aí, o que acontece? Ele pega em quantos dias aqui? Em menos de um mês, né? 20 dias, ele cai, se valoriza em 12%. Então, isso aqui não são movimentos normais, esse negócio aqui. E continua anormal, né? Porque aqui está fazendo também essa recuperação aqui, de novo, né? Essa desvalorização aqui é em torno de 4% aqui no momento, né? Então, ainda está bem perigoso, ainda está bem volátil esse negócio, tá? E aí, obviamente, o Yen tem um peso grande no DXY, né? Por isso que o DXY está fazendo essa reação aqui. O Bitcoin também, olha só, fez essa reação aqui, e aí? Vai segurar? Não vai voltar mais aqui para testar? Vai embora? Eu acho que depende muito do que vai acontecer no mercado, né? Se o mercado estressar de novo, eu acho que esse Bitcoin cai mais. Se ele se segurar no fundo, aí ele não volta, né? A mesma coisa o Ethereum, né? Mesma situação. Olhando aqui as FANGs rapidamente, nós temos aqui, olha só, a Apple fez a reação aqui, né? Hoje está abrindo mais ou menos no mesmo lugar. Microsoft também fez a reação aqui na região de fundo, né? Olha só, o gap de alta abrindo. A Amazon fez a reação, também está aqui com o gap de alta na abertura.
Google se segurou aqui, reagiu, ontem ficou mais ou menos no mesmo lugar, hoje está vindo com um gapzinho de alta. A Meta continua aqui no meio da consolidação. A Tesla reagiu, ontem não aconteceu nada, hoje não tem gap. Netflix, gapzinho de alta depois de 2 dias de alta. E a Nvidia também abrindo aqui mais ou menos no mesmo lugar, mas ó, a Nvidia, eu não duvido a Nvidia ter marcado esse fundo e não voltar mais para testar, tá? Então, bastante incerteza ainda no mercado, por isso que tem que tomar cuidado. Vamos olhar agora o Brasil. Então, começando aqui pelos DIs, né? Olha só essa alta forte aqui do DI ontem. Obviamente 3%, né? Muito alinhado com aquela história da ata do Copom. Mas isso daí não foi só a ata do Copom, porque logo no começo do dia, olha só, já abriu com gap de alta e não olhou para trás. Então, assim, eu não sei que horas que saiu a ata do Copom, não vi, mas ela não foi de manhã cedo, né? Então, essa reação aqui já era esperado essa informação. Tem muita inside information no mercado, né? De qualquer jeito, os DIs continuam para cima. E enquanto o DI está para cima, o dólar deveria estar para cima também. Eles costumam andar juntos. O índice, olha só, aquela mesma dúvida, né? Isso daqui é o fundo mais alto em relação a esse fundo aqui ou ainda vai cair mais? Quando eu olho os 60 minutos, eu acho que esse negócio ainda vai cair mais, né? Por quê? Porque nós temos aqui uma tendência de baixa, né? Em termos de topos descendentes, né? E aqui, ontem ele tinha marcado um topo, falamos aqui que tinha venda se perdesse aqui, não perdeu, não acionou, né? E aí ontem ele marcou um novo topo e não por coincidência, é bem na última retração de Fibonacci, né? Aqui teve bastante briga, então assim, hoje se abrir aqui e tiver um stop, tem venda, né? Então eu acho que ainda tem mais queda no índice. Para mim, ainda precisa acontecer muita coisa para eu mudar de ideia com relação à venda no índice, tá? Então qualquer oportunidade de venda aqui no índice é para baixo. O dólar eu queria gastar um pouco mais de tempo aqui com vocês, né? Porque você viu que ele já corrigiu aqui em torno de 200 e poucos pontos, né? E aí nós temos que olhar aqui essas outras correções aqui. Então aqui, olha, ele corrigiu 250 pontos, aqui ele corrigiu 315 pontos. Então não é de se duvidar que ele corrija um pouco mais, ou ele pode se segurar aqui nessa região, né? Daqui do topo até esse fundo, nós estamos falando de 257 pontos. Pode se segurar aqui, né? E aí o que eu quero mostrar para vocês são as retrações em Fibonacci. Então, olha aqui, turma, isso daqui foi essa alta de abril, né? Então, aqui do fundo até aqui, ele subiu 440 pontos, né? E aí, quando ele marca o topo aqui, nós temos que colocar aqui um Fibonacci, né? Uma retração de Fibonacci do fundo ao topo, desses 440 pontos, para ver até onde ele pode corrigir. E aí nós deixamos aqui o gráfico andar e olha só onde ele vem, tá vendo? Primeira retração de Fibonacci ele reage, 50%, quase vem aqui no 61.8 e aí faz o quê? Começa a subir. Aí ele faz uma nova pernada aqui de alta, né? Vamos ver aqui até onde essa pernada de alta vai, até marcar topo. Olha lá, marcou topo aqui, né? Então, quando marcou topo aqui nos 5.700, vamos ver o quanto subiu aqui desse fundo até aqui, ó, no 580 pontos. Aí nós pegamos e fazemos de novo aqui um Fibonacci, né? Coloca aqui no topo e puxa aqui no fundo, e aí vamos ver aqui como é que ele reage. Olha lá, ele vem aqui no 50% de FIBO, reage e tal, começa a brigar, e aí, pum, começa a subir. Então, muito parecido com o movimento anterior, né? Então, agora esse Fibonacci aqui já foi, e agora vamos ver aqui essa outra pernada. Então, a situação que nós estamos. Então, daqui, olha, desse fundo até aqui, quanto que ele andou? 480 pontos. Vem que é parecido, né? As pernadas de alta como são parecidas. E aí, vamos colocar aqui o Fibonacci, né? Do topo aqui neste fundo. Nós estamos aqui nos 50% de FIBO. E aí ele pode vir aqui até os 5.600, 5.580, alguma coisa assim, né? Na última retração de Fibonacci, mas das outras vezes ele segurou mais ou menos aqui nos 50%. Então, eu não duvido ele se segurar aqui. Então, para mim, essa região aqui dos 5.600 e pouco, esse fundo aqui onde ele estava ontem, é uma região interessante de compra. Por quê? Simplesmente porque o gráfico me conta uma história, né? Então a história é essa daqui. Se ele continuar fazendo o que ele fez das outras vezes, aqui provavelmente vai entrar força compradora
para esse negócio continuar subindo, tá? Então, esse é o meu plano e não precisa ser cientista da NASA para interpretar esse negócio aqui, como eu acabei de desenhar para vocês, tá? Então, aqui, olha, o que acontece? Qual a ambiguidade desse movimento? Ele deixou aqui uma bandeirinha de baixa, né? Hoje, essa bandeirinha aqui ainda pode acionar, ainda pode cair um pouco. Nós temos bastante suporte aqui nessa região, 5.600, né? E depois nós temos suporte aqui nessa última retração de Fibonacci aqui, 5.590, 580, por aqui, né? Então, são essas duas regiões. Ele pode já hoje subir aqui, lembrando, DXY está subindo, e aí tem compra. Ele pode vir testar essa região aqui, e se fizer uma marcação de fundo, tem compra, ou ele pode perder o fundo aqui, e aí tem compra. Aí você falou assim, posso vender aqui? Bom, se você quiser vender contra a tendência, fica à vontade, eu não vendo. Indo aqui para as small caps. Também, olha só, quando você olha aqui pelos 60 minutos, você vê que se perder esse fundo aqui dos 97, tem mais venda, né? Porque isso aqui são topos descendentes, né? O Itaú reagiu bastante, então os bancos que deram uma segurada. Agora a dúvida ele vai vir testar topo novamente, vai romper? Ou isso daqui é só uma reação para testar esse fundo perdido e vai virar para baixo? Precisamos ver o que acontece hoje, né? O Bradesco subiu assim absurdamente, né? Saindo daqui, ó, em 2 dias subiu aqui 11%, né? E essa região aqui onde ele está, dos R$14, é uma região muito importante, né? Veja aqui, olha, desde aqui, essa região aqui sempre foi uma região de bastante reação. Então o negócio sobe aqui quase 12%. Chega aqui nessa região, o que é o mais provável acontecer? Vamos ver os 60 minutos. Ontem eu tinha falado, né, que aqui, se ele perdesse aqui, tinha venda. Ele abriu com gap de alta e subiu. Hoje eu digo a mesma coisa, né? Se ele perder aqui, tem venda. Esse é o movimento natural aqui, ele esticou demais, ele deveria fazer uma correção, isso é o normal. A Sambi continua na bagunça aqui da meiuca, não vou falar nada. Banco do Brasil reagiu demais, né? Então, agora fica aquela ambiguidade, né? Onde você tem aqui um alargamento, né? Você tem aqui esse topo mais alto e você tem aqui esse fundo mais baixo. Então, agora, o que o Banco do Brasil vai fazer aqui? Essa é uma figura difícil de operar, eu não sei para que lado vai. A Vale continua aqui difícil de operar, né? Está numa região de suporte aqui, mas não dá para comprar, porque esse negócio pode cair mais. E a Petrobras reagiu bastante, mas olha, se você colocar aqui a Petrobras nos 60 minutos, a Petrobras também ajudou nesse movimento aí do índice, né? Nós temos aqui uma tendência de baixa, né? Nós temos topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Eu acho que tem venda em Petrobras aqui, do mesmo jeito que eu falei lá de Bradesco, né? Acho que eu falei outros também. Então, assim, para mim, a Petrobras aqui pelos 60 minutos tem venda no day trade, tá bom? Então, isso daí, assim, turma, a coisa é mais simples do que parece, tá? Se tem muita volatilidade e muita incerteza, você opera com mais cautela ou não opera. A hora que as coisas definem, como por exemplo esse gráfico da Petrobras que eu acabei de mostrar, tá uma tendência clara de baixa ali nos 60 minutos, né? Deixou um topinho, 1, 2, 3, acionou a venda, você vende e tem um stop ali dentro do gerenciamento de riscos. O seu trabalho é esse. Se vai dar certo ou vai dar errado o trade, só o preço vai dizer. Isso daí não está nas suas mãos, tá? Tem que ter essa humildade de aceitar isso daí. O seu trabalho é operar a favor da tendência, configurou, gerenciou o risco, faz o trade. E aí vai dar mais certo do que errado se você fizer isso aí, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno. Tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se você quiser operar com a gente no método 10x, sala ao vivo, acesse a carteira VIP, link na descrição do vídeo. Valeu, abraço.